Muy buenos medios días en Costa Rica y buenas tardes para Brasil. Es un honor realmente para mí. Todas las entrevistas que he hecho en este programa es un deleite, pero tener la maestra el día de hoy es realmente un halago para mí poder conversar con usted. Doña Maura Selén, muchas gracias por estar en Conversando al Desnudo. De verdad, gracias. Pues muchas gracias, para mí es un honor muy grande, porque Viviana es para mí una maestra muy importante y que aprendo mucho con usted. Hoy vamos a hablar de algo que me encanta, son la cinesioterapia. Entonces, cuando me telefonó, la primera cosa que pensé, este es algo que me gusta mucho. Bueno, doña Bárbara, yo creo que como para comenzar y comentarle, el programa generalmente tiene como dos poblaciones, como siempre les digo. ¿Sí? Está como las personas que no conocen, ¿verdad? Del área. Y Sí, también sí. están los fisioterapeutas que ya se van conectando muchísimos y que me imagino que nos podrán hacer preguntas y además nos verán después en el proceso cuando ya esté grabado. Pero hoy hablaremos de cinesioterapia en la salud pélvica. ¿Y quién más para usted para que nos cuente? Podemos explicarle a las personas que no son fisioterapeutas qué es cinesioterapia. Sí, acho que essa é uma boa pergunta e é como devemos começar. Eu me chamo Maura Selene, eu sou uma fisioterapeuta pélvica há 20 anos. Eu trabalho em Brasil, na França e na Holanda. E tenho os 3 diplomas de fisioterapeuta pélvica. E sempre que mais me encantou era a cinesioterapia pélvica. Mas o que é a cinesioterapia pélvica? Para mim é a mais importante técnica ou, digamos que, o mais importante instrumento que nós outros temos hoje para tratar as disfunções pélvicas, como, por exemplo, se temos uma perda de orina, uma incontinência urinária, ou uma perda de gases, uma incontinência fecal, ou se temos um problema de sexualidade, ou também um problema de prolapso, é uma regra mundial que se podemos, e isto vai depender de nossa avaliação, nosso primeiro contato com a paciente. La primeira intenção de tratamento é a cinesioterapia. E que é a cinesioterapia? É o movimento da pelvis. Então, hoje vamos entender o que é o movimento da pelvis e como podemos lo reconhecer. E estamos em um momento muito rico para isto, muito rico em los termos de que tivemos que aprender, e eu tive que aprender muito, como todos nós outros, porque hoje a cinesioterapia ela é muito importante por causa de toda a pandemia de lo SARS-CoV-19, porque é algo que as pessoas podem aprender a fazer em casa com uma certa coerência e com um certo saber de conhecimentos. E isso fez que nós, os profissionais, começássemos a entender melhor o que é a cinesioterapia, porque não é algo que podemos fazer uma coisa para todos no mesmo, mas que quando conversamos com o nosso paciente e de acordo com o que ele nos fala, nós vamos fazer um tratamento. E este primeiro tratamento será baseado em movimentos. Esses movimentos da pelvis, vamos perguntar para a paciente como ela os faz. Essa é a primeira coisa. Porque o que é o movimento da pelvis? Podemos pensar que a pelvis é um grande osso, e que este osso da pelvis
que está en las caderas, entre la columna y los miembros inferiores, faz un movimiento. Este movimiento que chamamos de movimiento de la columna de anteversión y retroversión. Vamos a hablar de él porque es importante. Mas muchos piensan que este es el movimiento de la pelvis. Mas cuando nós falamos de la movimiento de los músculos de la pelvis, falamos dos músculos que estão em la pelvis, mas que vão estar embaixo, protegendo la pelvis. Então, é como se tivéssemos uma cesta de frutas, e a primeira parte da cesta de frutas está colada em lo pubis, e a parte final da cesta está colada em lo cóccix. Todos nós podemos lo conhecer. Se apertamos o pubis, este primeiro osso bem abaixo do abdômen é o pubis. E se vemos no final de nossa coluna, temos um pequeno ossinho antes do ânus, que é o cóccix. Entre o cóccix e o ânus, e aqui na frente o pubis, esta região embaixo é o que chamamos de assoalho pélvico, o piso pélvico. E aí temos os músculos, solamente músculos, entre estes dois ossos. E são estes músculos que vão garantir a nós outros a certeza de que os órgãos pélvicos, a bexiga, o intestino, o útero, os órgãos sexuais, estarão sempre em harmonia se estes músculos estão bem. Mas como é esses músculos? Como o conhecemos? É muito simples. Eu sempre digo às minhas pacientes que o mais fácil é, imagine que tens uma festa e no meio da festa estás dançando e tens um gás muito cheiroso. Não pode fazer nada, porque sabe que se soltar o pum, o gás, vai ter um problema. Então, o que fazes? Tenta segurar, cerrar o ânus. Então, quando faz este movimento de cerrar o ânus, então, vamos tentar todos juntos, que estamos escutando, você tenta cerrar o ânus forte, como se estivesse fechando sua mão. É um movimento que sente que o ânus está sendo fechado. Esse movimento é o movimento que fecha todos os músculos do assoalho pélvico, porque os músculos do assoalho pélvico trabalham todos juntos. E quando eles estão em harmonia, eles se contraem forte e vão para dentro e para cima. Como? Como para dentro e para cima? Então, imaginas que tens um espaguete ou tens um canudinho na sua boca e chupa. O que acontece? É como se estivesse aspirando o seu assoalho pélvico para cima. Então, este movimento para cima e para dentro, os músculos rápidos, porque isso preciso do músculo. Estou correndo, preciso do músculo. Estou fazendo um movimento de pegar meu filho, preciso deste músculo. Então, este movimento rápido para dentro e para cima é o movimento do assoalho pélvico. E a cinesioterapia nada mais é do que treinar este movimento e fazer com que este movimento fique normalmente um movimento fisiológico e que este seja capaz de evitar a dor, a queda de los órgãos e as incontinências urinárias e fecales. No, perfecto. Más que bien explicado, ¿verdad? O sea, no tengo nada que decir. Yo creo que aquí sería interesante poder ya ir introduciendo conceptos también de fisioterapia. Sí. Y me imagino que usted
usted, maestra, en la cinesioterapia tenemos un avance progresivo, Sí, sí. escalonado. Entonces, sí, tenemos sempre que pensar, mas como chegamos a tudo isto? Então, tudo isso tienes como se fosse o que chamamos de um algoritmo, e que é muito interessante para os fisioterapeutas, mas também para o paciente. E hoje, na pandemia, me dou conta que os pacientes sabem muito e querem saber mais. Tienes gana de conhecer o corpo. Então, quando pergunto ao meu paciente, o que sentes? Qual é o sintoma? Então, a primeira coisa para fazer a cinesioterapia, vou fazer uma entrevista, vou conversar com o meu paciente. E o paciente vai dizer o que tem. E isto nós temos baseado em o que chamamos lá Código Internacional de Disabilidade, que é a CIF. Ou seja, a paciente ele vai me dizer que temos um problema local. Que é o problema local? Perde urina, tens dor na pelvis, na relação sexual, perde gases, perde fezes, tienes uma bola que é como uma descida da bexiga, ou do útero, ou do intestino. Então, este é o problema local. O quanto este problema a incomoda em sua vida pessoal, então é por isso que ela me procura. Não consegue mais cozinhar ou segurar seu filho, ou, por exemplo, ir à academia fazer ginástica. Então, sabemos que tienes um problema local, perde urina, tienes um problema pessoal, não consegue fazer as atividades que fazia antes, e quase todas temos um problema social, que é um problema que deixamos de dançar, não queremos mais sair de casa, não queremos mais namorar, porque perdemos urina, ou perdemos gases, ou temos dor. Então, baseado nisto, é o que vamos fazer uma avaliação do músculo. E quando pegamos nesse músculo, nós sabemos que esse músculo pode ter 4 características básicas, e que todas nós devemos nos reconhecer, como paciente e como fisioterapeuta. A paciente tienes que saber, tienes dolor? Se tienes dolor, é a primeira coisa que vamos tratar. O músculo que tienes dor não consegue se contrair e se relaxar, e não se relaxa o suficiente para estar tranquilo. O músculo precisa estar tranquilo para se contrair no momento que é necessário. O músculo que tienes dolor nunca estás tranquilo, está sempre contraído. Então, é um músculo que estás cansado, que estás fraco. Então, a dor é importante. Esse músculo está como? Com as 3 características. Este músculo, te pergunto, conseguiu contrair o ânus? Sentiu que o ânus se mexeu? Não. Talvez pela dolor, ou talvez porque esse músculo seja não funcional, um músculo que não sabe o que fazer. Então, é um músculo que não conseguimos medir, nem 0, nem 1, nem 2, é um músculo que não se move. Mas aí temos um outro músculo que é muito comum, e eu tenho isso, não tenho vergonha de dizer, é o músculo hipoativo. Muito comum na menopausa, muito comum na mulher após o parto, mas hoje, muito comum pelo aumento de peso e pela inatividade causada pela pandemia, pelo Covid. Estamos em casa sem fazer exercícios. No corpo estás parado,
Então, os músculos do assoalho pélvico também, então eles estão, como lo dizemos, hipoativos. Não tens uma atividade suficiente. Ou não tens atividade, são músculos que não se contraem, não se relaxam, temos uma atividade muito pequena, ou, no último, e no mais importante também, é um músculo que chamamos de músculo hipertônico ou hipoativo. É um músculo que está tão contraído que não se relaxa. Todos estes temos que saber quais são os sinais. Tienes dor, tienes dificuldade para urinar, tienes dificuldade para evacuar. Normalmente, um músculo que está muito contraído todo o tempo e que não se relaxa, é uma pessoa que tem constipação, por exemplo, tienes estreñimiento, tienes dolor às relações sexuais, por exemplo. O músculo hipoativo é uma pessoa que perde urina quando tosse, quando espirra, por exemplo. Então, nunca podemos dizer que solamente o sinal é importante. O sinal, os sintomas são importantes. E isto vamos, então, fazer o que chamamos de uma avaliação. E baseado nessa avaliação, então, agora vamos começar a falar da cinesioterapia. A cinesioterapia vai ou relaxar o músculo, ou dar mais força ao músculo, ou coordenar o músculo, ou dar tempo. E aí é algo muito interessante. É como uma academia. E isto chegou a me enlouquecer no ano passado, quando fiz a publicação da avaliação do assoalho pélvico com meu marido, Barry Bermans. Fomos muito criticados pela ciência, mas a ciência hoje nos deu de presente a verdade, a base de tudo isso. Por muito tempo, eu sempre disse que o mais importante é que este músculo, este assoalho pélvico, esteja inserido num aspecto holístico. Holístico quer dizer que ele está inserido em seu corpo. Então, sua postura, seu corpo, sua respiração são importantes. Nos criticaram, porque falaram, onde estão as provas? Onde estão a ciência que nos mostra? Paul Rogers, Celina Fossati, minha maestra Viviana Pérez, todos sabem e nos explicam a importância de os músculos estarem associados a todo o corpo. E se no corpo não estás bem, o músculo não estás bem. Viviana acredita que agora com o Covid, no pós-Covid, uma das coisas mais importantes que apareceu foram a grande e intensa quantidade de pessoas que são incontinentes e impotentes após Covid. Como consequência direta da doença, seja ela pequena, porque uma das causas do Covid é atacar os músculos e os enfraquecê-los. Outra causa são a tosse e a fibrose pulmonar. E a fibrose pulmonar, ela faz muita pressão no diafragma torácico, e que é isso que nós respiramos. Então, quando respiramos, o diafragma faz isto. Mas, com o Covid, o diafragma tem que descer muito rápido e muito forte. E quando desce muito rápido e muito forte, causa muita pressão no abdômen. E a pressão do abdômen vai à bexiga e vai aos órgãos pélvicos. Então, viram que as pessoas
perdí orina porque la presión era muy grande. Urina porque o músculo ficou fraco ou porque a pressão era tanta, porque a tosse pode ser tão grande, tão contínua, que a bexiga está sempre sendo batida. Chega uma hora, não bate mais, mas ela fica com o movimento e se torna uma bexiga nervosa, uma bexiga hiperativa. Então, aumentou muito. Então, sabemos hoje que vamos ter que fazer uma avaliação para saber, vimos que a ciência nos mostra que esta harmonia entre o abdômen, a coluna, os músculos respiratórios são importantes. Então, não é só força. E a força é algo que muitos estudiosos dizem que se tenho força, tenho tudo. Não é verdade. E tive uma outra grata surpresa, que não foi com o Covid, mas com a tese de doutorado da doutora Adriane Bertotto, que defendeu agora, dia 30 de março, uma tese muito linda. E em sua tese, ela diz que, na análise que ela fez com os pacientes, 99% de los pacientes, 99%, que perdem urina quando tossem, não têm um movimento rápido, de que chamamos a pré-contração do assoalho pélvico. E como as pessoas que não escutam e não são fisioterapeutas podem entender? É muito simples. Imagina que estás andando na rua. O que acontece se pensa que perde o equilíbrio? Coloca a mão. Segura. Se equilibra fazendo um movimento com a mão. Isto é o que chamamos um movimento de pré-contração para não cair. Na pessoa idosa ou de idade maior, o que acontece? Ela perde este movimento rápido de se proteger e cai com a cara no chão. Isto é o mesmo que se passa no assoalho pélvico. O assoalho pélvico é aqui e aqui está no diafragma torácico. Quando eu tuço, no assoalho pélvico, em menos de um piscar de olho, ele sabe que algo vem, então ele se contrai primeiro. Então, esta contração rápida, doutora Adriane Bertotto provou em sua tese de doutorado que esta não está presente em 99% das mulheres incontinentes e está presente em 99% das mulheres continentes. Então, no tempo, que é um estudo de 1998, de Miller e de Lancet, é que as pessoas já estavam rindo e dizendo que eram antigos. Hoje temos a prova que não é antigo, é algo muito importante, tempo. Este pequeno tempo de menos de um piscar de olhos antes de tossir é capaz de impedir a perda de urina. Então, precisamos não só fazer uma harmonia do corpo, da coluna, do abdômen, da respiração, precisamos também fazer com que esse músculo fique forte antes, e rápido, antes que eu faça o movimento. Então, veio uma definição que muitos não entenderam.
NAC y la precontracción son dos cosas totalmente diferentes. La precontracción, este movimiento rápido, ele é um movimento automático e que eu aprendo como eu aprendi a andar. Ele está lá. Eu perco porque estou em Covid e não ando, porque tive um erro muito grande e estirou muito os músculos, porque tenho uma sarcopenia importante da menopausa ou das pessoas de idade maior, a fraqueza dos músculos, a perda das fibras musculares, que todos nós temos rugas, caem as mamas, o rosto, mas também caem os músculos do assoalho pélvico. Então, o músculo fica mais lento. Este movimento rápido, esta pré-contração, não é um movimento automático, é um movimento que aprendi, não nasci com ele, porque não nasci continente. Então, é um movimento que podemos trabalhar a pré-contração no tempo. E, então, baseado nisto, veio um outro exercício da cinesioterapia, a pré-contração, e o NAC. O NAC é um exercício que vai usar a pré-contração, mas continua. É um exercício que começa fazendo a contração antes e durante o movimento. Então, eu vou tossir. Primeiro penso, contraio o meu ânus, cerro o meu ânus, então sei que estou cerrando tudo. Tento cerrar chupando um espaguete. Então, a contração vai para dentro, arriba e acima. Esta contração tento manter, aí faço o movimento de tosse, mantenho a contração e depois relaxo. Então, usei a pré-contração, usei a contração no NAC. Mas, em 2006, veio uma outra definição. Não. Mas se isto dá certo, quando tuço, se penso que contraio e não perco urina, então, por que não uso também para me abaixar, para pegar meu filho, para fazer uma ginástica? Então, veio o conceito de funcional. Então, temos já aí 3 exercícios de cinesioterapia. Um exercício de pré-contração, aprender a contrair antes de tossir. Um movimento do NAC, uma contração forte e rápida durante a tosse. E um trabalho funcional, que é uma contração antes e durante os exercícios. Então, começamos a entender que a cinesioterapia vai se desenvolvendo em partes. E aí brinco com os pacientes. Contraio um segundo. Sim, muito rápido e muito forte. Contraio 1, 2, 3, 4 segundos, mais lento, porque preciso ter sustentação, preciso dar uma base para esse músculo. Preciso contrair forte e rápido na hora que faço o movimento, o NAC. Preciso contrair antes, a pré-contração. Então, esses exercícios que as pessoas pensam que são brincadeiras ou que são aleatórios, não. Eles são curtos, rápidos, fortes, fracos, lentos. Eles têm todos significados que juntos com a postura, a respiração, vão compor um equilíbrio do assoalho pélvico em relação ao corpo. Yo creo, nada más para tratar de ligar, ¿verdad? De enlazar, usted dijo un concepto muy claro, un concepto holístico, y el holístico me da a mí la integralidad del ejercicio.
Y cuando nosotros hablamos de precontracción, y usted lo explicó muy bien con lo de la mano en la pared, estamos hablando de reacciones automatizadas que Sí. nosotros podemos llegar a facilitarle a un paciente en cualquier otra parte del cuerpo o favorecer estas reacciones anticipadas. Ahora, me parece muy importante tocar un punto también que yo creo que desde hace rato se viene hablando, que es hacer los ejercicios sobre bases inestables, que Sí. no podemos quedarnos solamente en un solo plano, sino también producir movimiento, ¿verdad? Que le permita al paciente más cotidianidad y más función. Digo algo, es el ejemplo lo más rico que tengo. Acho que todo el mundo en el mundo conoce la camisa 10 de Ronaldinho, que ganó 3 Copas del Mundo, ¿sí? Y estaba en la Francia cuando perdemos la Copa del Mundo para la Francia. Oh, toda vez que ia trabalhar, tinha um bilhetinho. 1, 2, 3, 0. Brasil 0, 3 para a França. Mas Ronaldinho, tinha um problema de joelho muito grande. Fez uma cirurgia. Sempre pergunto a todos, foi na cama? Foi com a cirurgia que ganhou depois 2 Copas do Mundo? Não. Foi quando ele fez a fisioterapia? Não. Isto foram etapas, mas foi quando ele entrou em campo e jogou. Quando ele entrou no terreno instável, que as pessoas não empurravam, com muita força e com movimentos inesperados, é que ele começou a entender que o seu joelho estava curado. Então, hoje, sabemos que podemos, inclusive, medir isso, que o músculo não pode ser trabalhado deitado. Vamos entender que ele pode começar deitado, mas que esta pessoa tem que trabalhar este músculo em atividade e que esta atividade tem que ser cada vez mais importante. E aí, Vivi, faço um grande parágrafo dizendo assim, que quando as pessoas nos escutam, elas pensam que, então eu estou fazendo tudo errado, porque estou fazendo eletroterapia, estou fazendo tudo errado, porque me colocam numa máquina. Eu digo, não, isso são técnicas para chegar à cinesioterapia. Se o músculo é muito fraco, a eletroterapia pode fazer com que este músculo fique mais condizente com o músculo que se contrai e se relaxe. Se este músculo tem uma dor, é importante que a eletroterapia ajude com a terapia miofacial, as massagens, as manipulações, a tirar a dor. O biofeedback te dá um controle de saber se a contração está fraca, está forte, a coordenação. Então, as técnicas que usamos melhoram nossa cinesioterapia. Mas lá no final, após 6 meses, o que o paciente fará em casa será a cinesioterapia. Claro. Então, todos que nós outros vamos utilizar, temos que saber que, ao final, o paciente tem que ser capaz. Então, digo ao meu paciente, ele me diz, quando sei que vou terminar, quando sei que estou de alta, eu digo. E eu não sei quando te coloco um jogo, por exemplo, estás em frente a um rio e tem que saltar no rio, e chegou uma água muito forte, e te empurro, e você tem que ficar ali, e coloco uma proteção. A proteção está seca. Não se assustou. Vejo na tela, contraiu seu músculo na hora que essas
instabilidades apareceram, então recuperou da pré-contração, aprendeu a contrair, e isso ficou automático, porque o movimento perdido, de tanto eu bater, se bato todo dia, bom dia, Vivi, bom dia, Vivi. Sí. Em 10 vezes, não digo bom dia, Vivi, bom dia, Vivi. E eu guardo este movimento. Então, é isto que faço continuamente, vou recuperar o movimento perdido. E quando ele se torna automático de novo, então, o paciente está pronto para a nova vida. Una cosa que pasa mucho, creo yo, con la mujer joven, con la atleta que presenta signos de incontinencia, se sienten un poco frustradas Sí. cuando les dicen, ya no puede correr más, ya no puede saltar más. Pero me parece que nosotros como fisioterapeutas tenemos que llegar a que esa persona vuelva a hacer esas actividades funcionales para ella. Es un camino largo que hay que recorrer, pero cierto o no, que las actividades deben retomarse paulatinamente cuando ya haya un control y conciencia de la musculatura. Eu tenho uma história muito engraçada de uma paciente que chegou em meu consultório, era uma atleta de vôlei de 50 anos. Ela tinha 50 anos e fazia campeonatos em das cidades locais. Não era uma atleta de alto nível, era uma atleta uma da cidade, uma referência. E no grupo era muito interessante. E ela tinha um prolapso e perdia a urina. E eu disse para ela, estás quase nos 60 anos, talvez saltar e pular não esteja adequado. A mulher disse, quanto é sua consulta? Por favor, porque quero pagar e quero me ir. Eu disse, mas por quê? O que fiz? Ela disse, tienes dos hijos que passa, limpa, cozinha, tienes um marido que chega em casa todos os dias, tienes? E eu, sim. Isto não te incomoda? Né? Eu preciso de meus 2 dias que durante 3 horas tenho uma vida social que é minha. Você está me tirando, então prefiro ficar incontinente. Sí. Na atleta é a mesma coisa. Nós não devemos tirar a atleta, mas melhorar a vida da atleta. A opção, talvez, de ficar um pouco incontinente pode ocorrer, mas muitas atletas, quando entendi que a gana de querer melhorar era tão grande e que se aquele músculo era normal para mim, mas não para o atleta, então que um super treinamento, um treinamento mais adaptado à condição. E normalmente o que encontramos em atleta não é nem uma falta de músculo, mas um músculo na hora que ela precisa, timing, o tempo, a contração e o movimento correto. E isso, hoje, para mim, é tão claro que as atletas, nem todas perdem urina, mas 30% lo perdem. Mas posso dizer que mais de 20% destas estão contentes quando recorrem à fisioterapia. Maura, se fazem a fisioterapia, melhoram. Perdón, claro, Maura, o puede ser que no conozcan el suelo pélvico. Personas muy jóvenes que no lo conocen, no lo saben contraer, que tienen una capacidad funcional perfecta, pero sus músculos no lo saben contraer. Y al aumentar la presión del salto durante la actividad sale la orina. Y lo hacen normal. Yo he tenido pacientes que me dicen, no te preocupes, Vivi, yo uso licras o short negros y no se ve.
pero yo tengo que seguir haciendo actividad. Que yo creo que eso es una cosa impresionante y es falta de conocimiento en realidad. ¿Por qué, Vivi? Porque es una vergüenza, es algo que las personas no quieren hablar, es un tabú, porque falamos de los músculos del cuerpo, falamos de colocar la mama, tirar la mama, hacer la cirugía plástica, mas não queremos falar de los músculos do assoalho pélvico, porque estão muito perto da sexualidade, porque a uretra está pertinho no início da vagina, no ano estás muito perto, contrair no ânus, que vergonha, contrair a vagina, não, perder urina, isto não, e muitas pensam que é normal, porque não falam, mas os médicos também não perguntam nada, não perguntam à mulher, e como vai sua vida sexual? E como vai? Ele já perdeu urina? Então, se as mulheres soubessem que uma a cada 3 mulheres perde urina, é que é muito mais comum que pensamos, então teríamos muito trabalho. Mas as mulheres não querem ver. Y una cosa que te quisiera decir y que pasa en todos los países que tratamos nosotros en las diferentes actividades es que el médico comprenda nuestra función, ¿verdad? A veces es más simple trabajar la musculatura que hacer una cirugía, pero existimos, la fisioterapia funciona. Te quiero hacer una pregunta que nos están haciendo, una persona que nos escucha y dice, profe, para trabajar la precontracción, de hacer una contracción antes de esfuerzo, como la tos, el otro es que contrae de 1 a 2 segundos durante el esfuerzo. Me parece que tal vez tiene la duda esta persona que nos está preguntando la diferencia entre precontracción y NAC. Sí, la precontracción es algo que tenemos. La precontracción es una contracción que ocurre exatamente a 1/4 de segundo antes. Esta precontracción, cuando ela acontece, ela se mantém fuerte en el movimiento, mas muchas mujeres perderam. La precontracción começa antes. No NEC foi estudo que usaram a precontração e pensaram, não, então a precontração, se contraímos antes e durante o esforço, podemos evitar. Até que isto se torne automático. A precontração teríamos que ter, mas perdemos. Então, vamos fazer o NEC para recuperar a pré-contração, a contração durante o esforço. Quando recuperamos a pré-contração durante a tosse, chamamos do NEC. Quando recuperamos ela nos exercícios da vida normal, chamamos do trabalho funcional. Então, temos um gráfico bem interessante, que eu sempre mostro, que é muito interessante para treinar a pré-contração e que é muito simples. Deixa-me colocá-lo para que lo visualizem com uma compreensão muito rápida. Observa aqui. Tossiu, relaxa, descansa. Agora se prepare. O barulho, tosse, relaxa. Ou no aparelho explica um pequeno som que tienes que contrair e aí tossir. Som, tosse, contrai, relaja. No som, tosse e contrai. Então, durante a tosse, lo contrai e lo relaxa. Então, isso é un ejercicio simple. O sea, lo que podemos explicarle es que el NAC es el ejercicio para llegar a adquirir nuevamente una precontracción.
o NAC é um exercício para adquirir a pré-contração. Mas agora vem uma coisa muito interessante. Como podemos fazer um NAC? Temos que ter condições para que o NAC seja efetivo. A condição para que o NAC seja efetivo é a força. A força é o mais discutido, o mais, como diria, o menos uniforme em todo o mundo. Isto é o que mais sofremos, porque, na realidade, existe uma única maneira de a cinesioterapia fortalecer o assoalho pélvico. Não existe 10.000 maneiras. Tudo que fazemos são derivamos para chegar a um exercício. Então, vamos fazê-lo juntos para entender. A mão está aberta, então o meu músculo está relaxado. Agora, vamos fechar o ânus. Fecho a mão. Estou com a mão fechada. E relaxo. Digo a você, tienes que contrair durante 8 segundos, muy forte, para dentro e para cima, em direção ao pubis. Então, contrai forte durante 8 segundos. Agora, vai fazer o mesmo exercício. Abre a mão. Fecha a mão forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. E agora relaxa. Não é que vai fazer mais do que 100%, não existe isso. Mas, se faz bem forte, quando chega 2, 3 segundos, a contração começa a ficar menor. E se você diz, coloca como se quisesse fazer mais forte, para manter a contração a 100%. Isto é a força. Então, nós usamos um gráfico muito interessante que resume muito bem o que é uma força completa de los músculos. Então, é isto. Contrai 4 segundos, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, e relaxa 8 segundos. Este é o único exercício mundialmente comprovado. Contrai 4 segundos, mantém o ânus fechado, mais forte, aperta, aperta, aperta e relaxa. Este é o que chamamos de protocolo de Caribou, Berry Bergman, Siri Morfetti. Temos mais de 20 estudos randomizados controlados. Estudos randomizados são estudos que foram testados com pacientes e com não pacientes como grupos controles para ver se este exercício tinha um efeito naquele paciente que tinha perda de urina. E hoje temos mais de 20 estudos mostrando que o efeito deste exercício de 8 segundos, mais forte, mais forte, mais forte, pode melhorar a incontinência urinária leve em até 90%, uma incontinência urinária leve para moderada de 50% a 70%. E numa incontinência urinária grave, 1 a cada 6 mulheres pode sair da lista de cirurgia. Ahora, Maura, si yo lo veo neurofisiológicamente, es la combinación de hacer una contracción de fibras más tónicas y hacer contracciones fásicas repentinas, tal vez, obviamente, por la localización más de fibras rápidas a nivel esfinteriano. Yo siempre le digo a las personas, tenemos que hacer esa combinación tanto de fibras rojas como de fibras blancas para poder llegar a un equilibrio en el control, porque hay que activar, hay que fortalecer y hay que coordinar.
Hay que coordinar porque si no, no logra la paciente o el paciente llegar a lo que buscamos, que es su continencia. Es perfecto su raciocínio, porque normalmente las mujeres son capaces de contraer, relajar, mas no son capaces de mantener la contracción. Entonces, es por eso que treinamos con las mujeres. Contrae 3 segundos, no muy fuerte, mas mantém la contracción. Conseguiu. Depois 3, depois 4 segundos, depois 5 segundos, depois 6 segundos, depois 7 segundos, até que consiga manter 8 segundos. Mas isto não é suficiente, porque isso é o que chamamos de exercícios de resistência. Precisamos de exercícios de força explosiva, que é contrae, relaja, 1 pico, contrae, relaja, 2 picos, contrae, relaja, 3 picos, contrae, relaja, 4 picos. Quando os dois estão em harmonia, então temos aí a condição de que o MEC seja eficaz, o MEC seja forte, seja rápido, ele chegue antes, e eu vou tossir, ele chega, eu tusso uma vez, ele está forte, eu tusso a segunda vez, ele está forte, mas agora estou tossindo 10 vezes, mas ele não vai se cansar muito rápido, porque tenho resistência. Claro. Estou caminhando no parque durante 1 hora, eu tenho resistência, os órgãos não vão cair, não vão sentir dor no fundo da vagina, porque tenho resistência. Então, esta combinação de los exercícios rápidos e lentos chegam a este exercício. Mas para chegar a este exercício, eu vou começar talvez com 1 segundo, com 2 segundos, com 3 segundos. Talvez eu vá começar, se isto é uma contração forte, máxima, talvez eu vá começar com uma contração a 30%, porque a pessoa não sabe relajar. Talvez vou aumentar para 50% e vou fazer um relaxamento mais longo e mais intenso, até que vou chegar a uma contração muito forte e muito rápida, uma contração mais fraca, mas mais tempo. Então, todo isso é muito importante. Então, é por isso que digo que quando uma pessoa compra sozinha, não vai a um fisioterapeuta, uma bolita ou um aparelho de eletroterapia ou um aparelho de biofeedback ou um aplicativo, por exemplo, não me gusta. Estes são importantes de terem o acompanhamento com o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta vai dizer, agora estás com esta força, com esta rapidez, com esta resistência, e vai trabalhando isso lentamente. Eu dou um exemplo muito simples, Vivi. Por exemplo, Viviana, você tem uma montanha. Eu te digo a você, são 8 quilômetros, tienes que correr até lá em cima da montanha. Mas a 1 quilômetro para, não consegue mais. Mas digo a você, tienes que fazer 3 vezes por dia. Fiz no primeiro dia uma vez, já ficou toda dolorida, com dor, com muitas lesões. Minha cliente, minha paciente vai perder urina e vai ter dolores. Então, não adianta ter uma montanha em frente. Se a montanha é muito alta, é melhor começar a caminhar em lo plano, depois em la montanha, depois em la montanha com obstáculos. Então, esta progresión es muy importante. Yo creo que ha sido fascinante poder compartir este rato y la gente dice que es como que estemos en una masterclass o en una clase con vos, de verdad, muchas gracias, Maura. Creo que ha sido súper enriquecedor. No quiero robarte más tiempo.
Y ante No. todo, gracias, porque creo que ha sido bastante claro. Creo que las personas, el oficio siempre nos siguen y escuchan a los maestros y nos ayudan a comprender cada vez más la evolución de la fisioterapia en el suelo pélvico. De verdad, muchas gracias. Me alegra que estés por este lado de América y saludos a tu familia, a Barbie, y que la pases muy bien. Y muchas gracias de verdad por haberme ayudado el día de hoy. Eu que te agradeço muito. Vou te enviar umas pequenas charlas, umas fotos para os pacientes e para os físios da aula de hoje, da aula que não é uma aula, que foi uma conversa muito agradável e que pode compartilhar com os colegas sem nenhum problema, porque a ciência, pelo que sabemos, só tem valor se os outros podem fazer como pensamos que é o correto. Correcto. E assim aprendemos juntos a crescer e ficamos todos bem. Perfecto. Como decimos aquí, pura vida. Pura vida, sim! Pura vida. Sí. Essa é a primeira palavra que aprendi quando cheguei em Costa Rica. Pura vida. E uma margarita na praia com pura vida. Muchas gracias, Maura. Muchas gracias, Vivian. Y nos estaremos viendo. Espero poder vernos alguna vez ya que pase esta pandemia y poder volver a encontrarnos. De verdad, muchas gracias. Sempre que quiser, estou à sua disposição. Sempre. Pura vida. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy bien. Hasta luego.